Endometriose, tratamento medicamentoso e tratamento cirúrgico. Quando optar por um ou por outro? Eu sou o Dr. Roger Bersot, cirurgião geral, atuo em cirurgias pélvicas há mais de 20 anos e hoje vim falar sobre endometriose. O objetivo do tratamento da endometriose é dar um bem-estar ao paciente. Então, se o paciente conseguir ficar bem sem precisar de tratamento cirúrgico, ótimo. Se o paciente não consegue ter um bom resultado sem cirurgia, a gente pode pensar numa outra opção, que é tratamento cirúrgico. O objetivo que se quer ao paciente é que o paciente tenha uma qualidade de vida. No tratamento da endometriose, a gente pode fazer com que o paciente tenha um bom resultado, que melhore seus sintomas, com mudanças de hábito, com atividade física. Tem pacientes que necessitam usar bloqueador hormonal junto com essas outras duas coisas, que é a mudança do hábito alimentares e atividade física. Tem pacientes que ficam bem só com o bloqueio hormonal e tem pacientes que fazem todos os tratamentos não cirúrgicos e não tem uma boa resposta. Então, a opção por um tratamento ou por outro é exatamente pela não resposta ou o paciente não está mais tendo um bom resultado com o tratamento anterior. Vamos falar sobre os tratamentos medicamentosos e cirúrgico, que é o que eu vivencio no dia a dia. O tratamento medicamentoso, a gente consegue ter um bom resultado dos pacientes a longo prazo, mas o que eu vejo dos pacientes, a queixa deles é eles têm uma melhora de 80% mais ou menos da sintomatologia. Ou seja, o paciente ainda tem alguns sintomas de dor. Geralmente, a dor na relação sexual, a medicação não consegue extinguir. Então, o paciente, na grande maioria dos casos, para pacientes que têm dor na relação sexual, eu costumo explicar isso, e se o paciente optar por remédio é uma decisão dele, mas eu costumo explicar que o tratamento cirúrgico nesse ponto ele é muito superior ao tratamento medicamentoso. O que a gente vê no tratamento cirúrgico de resultado? Quando comparado à medicação, o tratamento cirúrgico ele tem um resultado muito próximo a 100%, ou seja, o paciente fica totalmente assintomático na grande maioria das vezes. Alguns pacientes questionam se a cirurgia tem um resultado tão bom, por que ele precisa fazer o bloqueio hormonal posterior, que é o tratamento medicamentoso. Mas se eu vou operar e vou ficar bem, por que eu preciso usar remédio? Então, por que eu só não usei remédio? Os trabalhos mostram que a medicação, como único tratamento, ela consegue ter um bom resultado num tempo mais ou menos finito de 2 a 5 anos. E com essa resultado próximo a 80%. No tratamento cirúrgico, o paciente consegue ficar bem, muito próximo a 100%, ficar totalmente assintomático, em torno de 2 a 3 anos. Quando você associa o tratamento cirúrgico com remoção dos focos, remoção completa da doença e um bloqueio hormonal, que em vez de ser por 2 a 5 anos, o paciente vai usar esse bloqueio hormonal por 6 meses, alguns pacientes que têm um volume maior de doença, aumenta mais, estende um pouco mais esse período para 1 ano. Esses pacientes conseguem ter um intervalo livre de doença, ao invés de ser 2 a 5 anos só com remédio ou 2 a 3 anos com a cirurgia, o paciente consegue ficar no intervalo livre de doença de 10 anos. Então, esse tempo é muito mais estendido, o resultado, em última análise, é muito melhor. Operando há muitos anos já a endometriose, o que eu vejo dos pacientes que voltam no pós-operatório, no consultório, os resultados são muito bons. Principalmente em pacientes que têm muita doença pélvica, eles conseguem nos relatar no pós-operatório imediato que eles já estão sentindo diferença, que já começa a mudar na questão do funcionamento do seu intestino, já começa a mudar a questão do ânimo, porque essas coisas muitas vezes os pacientes acham que por ter há muito tempo é dele, a alteração intestinal já é uma coisa dele, porque outra pessoa que sabidamente não tem endometriose também tem alteração intestinal. O cansaço, às vezes o paciente acha que é uma coisa própria dele, mas na verdade a paciente depois que opera, quando remove esse monte de foco inflamatório, retira esse monte de foco de doença, muda completamente a vida, né? A questão de muitas vezes ser necessário fazer um bloqueio pós-operatório de alguns meses, muitos pacientes a gente tem dificuldade de convencer ele a usar a medicação porque o paciente está totalmente assintomático, né? Então, isso eu falo muito antes de operar o paciente no consultório ainda, que existe a necessidade de usar um bloqueio pós-operatório por alguns meses, só que no pós-operatório, às vezes, o paciente, por estar se sentindo tão bem, ele não consegue entender por que de usar, mas é necessário. Esse é o canal Vivendo Sem Dor. Aqui tratamos assuntos sobre endometriose e os tratamentos específicos para essa doença. Se você deseja receber mais informações sobre esse assunto, se inscreva no canal.